pergunta aqui para emendar, do Marcelo Vargas. Quais ações da carteira do Fábio atualmente que ele vem carregando há anos? Putz. Você já declarou que tem 7 ações. Sim. Basicamente, ó, a Itaúsa, eu carrego há muitos e muitos anos. Banco do Brasil, AES, que mais? CEMIG, que eu carrego há um bom tempo também. O Santander não, o Santander entrou há pouco tempo. A Porto Seguro também entrou há pouco tempo. Bom, basicamente essas. A AES, né? A AES, que a AES não é... Quando eu comprava, ela era JET, né? Geradora Tietê. Depois virou Tiet 11, depois virou AES. Então, essas ações eu seguro há um bom tempo já. E fui muito feliz com elas, né? Sim. Mas não foi sempre assim. Algumas eu segurei, algumas eu ficava vendendo. E assim, pô, subiu muito, aí vende. A dor de corno sempre apareceu, André. Sempre. A própria Vale, cara, a Vale eu ia comprar um apartamento em 2016, só que a Vale tava R$10. Eu falei, não vou comprar apartamento nenhum, vou comprar a Vale. Aí eu falei assim, pô, quando chegar a 20 eu vendo. Eu vendi nos 24, passou 2 anos, tava 100 e cacetada, pagou 14 de dividendo. Cara, qual que é a lição disso tudo? Eu comprei uma boa ação, num bom preço. Era o commodity, quando tava tudo ferrado, ninguém queria commodity e tal, e eu comprei na hora certa, quando tava todo mundo com medo. Sim, com certeza. Num momento horrível de mercado, tava tendo impeachment, ao som dos canhões, né? Sim. Eu devia ter vendido, a real é essa. Então assim, eu acho que isso é uma característica minha. Eu compro uma boa ação e não largo mais. Então, você vai ver que eu sou um acumulador de ações, né? Eu vou comprando e vai ficando na carteira. Se eu comprei no bom preço, não tem por que vender. Sim. Né? Então, trabalhar com metas de ações é muito importante, né? Então você fala, pô, eu preciso ter 100 mil ações de determinada empresa, ou você pode ser mais agressivo, eu costumo fazer isso. Aos 80 anos, eu faço isso. É uma maluquice, beleza? Mas eu faço. Aos 80 anos, eu tenho que ter tantos por cento dessa empresa. Tantos por cento corresponde a X ações. Então, acabou, tô olhando daqui 80 anos. Então, não importa o que aconteça, vai vir um monte de turbulência, cara. Não tinha notícia ruim do Banco do Brasil? Cara. Banco do Brasil ninguém acreditava. Lembra quando, na época, o Bolsonaro demitiu o presidente? Cara, derreteu na bolsa, mas subiu muito. Quem acreditou que aquela demissão não ia surtir muito efeito no longo prazo, comprou a ação muito barata, chegou a valer acho que 25, sei lá. Foi. Nós estamos falando em Banco do Brasil 50, dobrou de tamanho. Sim. Então, só que assim, você pega isso, cara, olha, vou te dizer a verdade, nem eu acreditava que o Banco do Brasil ia tomar essa proporção, com uma rentabilidade maior que o Itaú, inclusive. Eu mesmo não acreditava como acionista, nos meus melhores sonhos, isso, sei lá, não ia acontecer. É verdade. Vamos lá para mais uma pergunta, Baroni? Bora. Bom, o José Azevedo perguntou aqui 5 indicações de ações para iniciantes. Por gentileza. José Azevedo, um grande abraço para você. Cara, do iniciante ao avançado, tá? Porque pra mim não tem essa história de iniciante não, cara. Eu me considero um iniciante há 19 anos na Bolsa, espero ter 50 anos, se Deus me permitir, na Bolsa, tendo as mesmas ações de iniciantes que eu falo hoje. Cara, estude empresas como Taesa, TRPL, Alupar, que são as transmissoras, Banco do Brasil, todos os bancos grandes, Banco do Brasil, Itaúsa, Santander. Agora, eu vou deixar mais claro uma de cada, para não ficar tão espalhado assim. Eu diria a Taesa e Transmissão Paulista, eu acho que são 2 empresas muito boas para quem tá começando e para quem já tá há muito tempo pro resto da vida e gosta de ter um fluxo de caixa lá caindo. Banco do Brasil, eu acho que por mais que ela tenha dado essa porrada para cima, cara, ainda tá abaixo do valor patrimonial, mais ou menos uns 10% de yield, distribuindo 40% de payout. Me parece estar muito bem posicionada para você estudar agora. E paga um fluxo de caixa de dividendos fantástico, né? Porra, cada 2 meses você recebe um pouquinho de dividendos. Eu acho isso muito bom. O Santander eu gosto bastante em função do que eu falei no começo, né? Do aluguel das ações, eu acho bacana. É uma rentabilidade extra lá. Embora a gente não olhe a rentabilidade, tá? Foi uma força de expressão, mas é uma quirelinha a mais lá que você recebe. E para aqueles que gostam de uma pimentinha aí, uma Vale do Rio Doce eu acho que tá num bom momento para ser comprado. Até a própria Vale tá recomprando as ações. Agora, a Vale, como eu disse, eu acho que é uma empresa para quem já tem uma carteira estabelecida, eu sou extremamente cagão, eu tenho essa carteira estabelecida, eu posso viver dos dividendos, só que eu tenho uma meta que eu faço que é 23 vezes o valor dos meus gastos mensais. Tá. Então, a hora que eu receber 23 vezes de dividendos, se eu gastar 10, eu preciso ganhar 230 mil, exemplo. Gasto 10 mil reais por mês, eu preciso ganhar 230 mil dividendos por mês para pensar em comprar uma empresa que seja dita de oportunidade. Sim. É um crivo que eu fiz, André, para não desfocar.
Claro. Porque na bolsa, cara, você pode desfocar o tempo todo, velho. Claro, tem muita oportunidade. Se você não tiver uma estratégia também, né, entender... Pra você seguir, né? Uma das estratégias que a gente fala muito aqui é determinar um percentual para cada empresa que você tem. Perfeito. Né? E aí você vai entendendo, poxa, qual caiu, qual subiu, deixa de comprar que subiu, compra que caiu, enfim. É uma estratégia para você não ficar vendido. Poxa, o que eu vou comprar? Fazendo uma estratégia assim, olhando uma vez por mês, é legal. Exato. Agora, falando sobre oportunidades, que você tocou no assunto, Baroni, que empresas que você acha que hoje estão num preço legal para quem quer ter um crescimento? Não vamos falar só em dividendos, mas em crescimento, valorização pro longo prazo, hein? Cara, eu acredito que para mim a top pick aí, se eu pudesse eleger eu insistiria na Vale do Rio Doce, cara. Eu acho que ela alia as duas coisas. Eu acho que ela pode ter crescimento com dividendos. Com dividendos, tá. Porque é como eu te falei, é uma empresa que parece que já assim, investiu o que tinha que investir lá atrás, sabe? Então parece que tá num momento de colheita, assim, sabe? Mas, cara, é uma empresa que é arriscada no certo sentido pro iniciante, né? Imagina comprar uma Vale. Você que tá olhando aí em casa, agora eu vou comprar Vale, nunca entrei na bolsa, tenho um ano de bolsa. Imagina comprar a Vale a 60 lá ir pra 20, já aconteceu. É só o minério de ferro despencar. Só despencar que ela vai junto. É só a China ligar e falar, ó, vamos cortar o minério de ferro. Cara, a China, querendo ou não, eles manipulam o mercado, Manipulam, né? mas E claro, lá fora a gente tá vendo que eles estão numa crise danada, lá até o setor imobiliário. Sim. Por isso que... Aliás, eu acho que a Bolsa poderia, falando em Bolsa Brasil, eu acho que a Bolsa Brasil poderia estar mais à frente se não fosse a Vale tá puxando, né? Com certeza, porque ela tem um peso muito grande no índice, né? Sim, a Petro tá subindo, né? A Petro tá subindo pra caramba, que é uma das empresas que acabam levando o Bovespa pra cima, né? Tá equalizando, né? Exato. Mas a Vale, cara, eu acho que assim, o minério de ferro também, assim, quando começa a cair muito, você começa a ter quebradeira de empresas que acabam também fazendo minério de ferro. Então você acaba... parece que fazendo com que os preços voltem, né? Porque as empresas acabam fechando, não tem minério de ferro para vender, então o minério de ferro aumenta, a demanda aumenta, o minério aumenta. Parece que é um negócio nesse sentido, né? Parece que isso acaba acontecendo de uma maneira mais forte, historicamente falando. E o contrário também acontece. O minério sobe muito, muitas empresas acabam vindo, muita oferta, o minério cai. E esse é o balanço. A Vale está muito bem posicionada, até porque tem um minério de ferro muito rico, né? Você tem 62% de pureza lá, é um dos mais fortes, um dos mais de maior qualidade do mundo, na verdade. Extração, né? Custo baixo, se eu não me engano, $37, alguma coisa assim. Então, assim, parece ser um negócio muito bom, mas ao mesmo tempo eu não tenho. Então, eu falo pra você. Não vai comprar? Não tá compro. Eu tô nos bancões, eu acho que... Quais são as 7 empresas que você tem, Baroni? Hoje eu tenho Itaúsa, Semig, Porto Seguro, Banco do Brasil, Santander, AES e qual que é a outra? Me fugiu. A Taesa. Você tem bastante empresas do setor perene, né? Como você mesmo disse. Agora, Baroni, uma pergunta que a gente recebe muito aqui. Você acha que o investidor ele deve ter um número máximo de ações? Uma belíssima pergunta. Se você tem pergunta. esse número para falar para nós aqui. Porque as pessoas, às vezes, elas estão comprando de tudo, aí chega lá, tem 25 ações. Ou a outra tá com 2 ações e tá com medo de comprar mais porque não sabe se é o certo ou não. Cara, muita gente tem essa dúvida. É uma belíssima pergunta essa, cara. E a resposta é que vai de cada um. Pra mim, eu já tô meio... assim, com 7 empresas eu já tô meio preguiçoso de ter mais empresas na carteira. Porque o problema é você começar a desfocar. Cara, você tem 7 empresas, alguma delas tá boa pra você comprar. Alguma delas paga mais de 6%, tá pagando um bom dividendo e tá no bom preço. Pô, você vai adicionar mais uma na carteira. Pô, é mais uma pra você olhar e pra você fazer metas e número de ações. Então, assim, eu não recrimino quem tem muitas empresas na carteira. Mas, assim, eu acho que se você for pegar os grandes investidores, né? Você pega o próprio Barsi, você pega 80% da carteira deles, são talvez 5 empresas. Exatamente. Então, prova-se que não precisa ter muita quantidade para ter uma carteira diversificada. Pois é, perfeito. E assim, você começa a pensar em diversificação, né? Você pega, sei lá, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem 50 milhões de clientes, cara. Você pega uma Taesa. A Taesa tem, direto e indiretamente, uma pancada de milhões de clientes no Brasil inteiro. Então, assim, a galera não entende que tá comprando um tickerzinho na bolsa, acha que tá comprando... tô comprando um númerozinho que sobe e desce. Eu fico imaginando se as casas fossem cotadas na bolsa. Imagina o tanto de dinheiro que já tava comprando e vendendo casa direto. Eu acho que a pegada não é essa. A pegada é você realmente fazer números, metas em número de ações, porque daí você não desfoca, cara. Você não vai desfocar. Cara, o Santander agora tá passando por um momento terrível. Pode ser um momento bom pra você comprar.
Tá num momento terrível, né? Ela já tá lá, sei lá, você tá com o Banco do Brasil agora tá bom pra caramba, pô, deixa lá quieto. Você pega a Taesa tá num momento ruim, pô, vai lá e compra a Taesa. Então assim, é muito difícil você não ter num hall de 7, 8 empresas assim, empresas que estejam boas pra você comprar, sabe? E uma ação que vocês falam muito no AGF é sobre a Taurus. Sim, a Taurus. Até estivemos aqui nós estivemos com o Luiz Barsi, pessoalmente. Sim. E ele me falou que ele acredita muito no potencial de Taurus. Sim. O que vocês dentro do AGF estão analisando? Quais são as novidades que estão acontecendo ali? A Taurus é uma empresa que, assim, por muito tempo foi demonizada, né? Inclusive, a gente foi visitar a Taurus e viu como ela estava passando por um processo de turnaround magnífico e conseguiu gerar resultados para os acionistas, de forma que a ação subiu de 2 para 20. Foi um negócio estratosférico. 2 em 2016 para 20 em acho que ano passado ou retrasado, pagando R$2 de dividendos. E tem gente que continua dizendo que a estratégia do Barsi é temporal, né? Só funcionava porque era... Deu acho que 8, 9% de dividendo. Deu. E provavelmente vai pagar mais, porque tá gerando um caixa absurdo. Exporta a maioria dos produtos dela. Então, assim, é uma empresa que... acho que a Lu compra bastante. A Taurus, o Felipe também gosta bastante. Eu acho que é uma empresa, assim, que faz sentido também numa carteira, mas... desde que você tenha uma carteira formatada. Se o investidor iniciante não tiver uma carteira formatada, ele tá ferrado, ele vai cair nas oscilações, ele vai desistir, André. O investidor iniciante desiste. E a Taurus é uma empresa que nos últimos meses ficou volátil. Oscilou. E não pagou dividendos por um bom tempo, né? Durante muitos anos não pagou, né? Porque vinha entregando prejuízo atrás de prejuízo. Exato. Era uma empresa que, se você olhasse o balanço dela, era horrível. Sim. Era um produto ruim. Sim. E teve que fazer todo uma administração nova, mudar todos os processos para que conseguisse melhorar. Você pega uma Paranapanema, por exemplo, que é uma empresa que a gente falava, a gente foi visitar, ela não teve esse êxito até agora. A Oi não teve esse êxito. Exatamente. A galera comprou Oi a, 90 centavos. Ela foi pra... Ela nem foi, ela agrupou pra R$3, se eu não me engano, agora tá 70, 80 centavos de novo. Exatamente. Então assim, que era oportunidade, a gente viu que não era. Exatamente. A empresa era ruim e continuou ruim. E eu fico me colocando na cabeça do iniciante. Como é que ele tá agora com Oi? O cara que comprou a barganha, fala, eu comprei Oi porque tava menos de R$1. Será que ele vende? Agora ele fica naquele negócio. Puta, eu preciso que volte a zero pra vender. Que eu acho um erro até dos investidores iniciantes. O seguinte... O cara investiu numa empresa ruim, a empresa caiu seus 30%, 40%. E ele continua segurando aquela empresa ruim com o desejo de que um dia ela volte a zero. Só que ela pode nunca mais voltar a zero. Fora isso, tá perdendo a oportunidade de comprar uma boa empresa que possa subir e fazer a recuperação mais fácil. Sim. Esse ativo, né, Baroni? Acredito que vocês recebam muito isso. E ao mesmo tempo, ele pensa, esse investidor iniciante, acontece demais, a gente recebe direto. O cara vê a empresa subindo 20% e quer vender. Que chega de gente falando que quer vender Banco do Brasil porque comprou a 30, agora tá 50. O cara, é aquele negócio, lucrou 20% e o cara já quer colocar no bolso porque tá ansioso. Exato. Só que ele tem que mirar no longo prazo, dividendos, lucratividade, juros compostos. Agora, olhando o chat aqui, Baroni, nós estamos com mais de 1.500 pessoas e estamos aí com 800 curtidas. Pessoal, relembrando para quem entrou agora, a Carolzinha teve uma indisposição, não está aqui com a gente hoje, tá certo? Em contrapartida, se nós estamos agregando de certa forma para você algum conteúdo, aperta o botãozinho de curtir e não se esqueçam, pessoal, é muito importante que vocês estejam inscritos aqui no canal e ativem as notificações para que vocês não percam nada de oportunidades que a gente traz para vocês, tá certo? Agora vamos lá, 804 curtidas, chegamos em 1.000 curtidas, se chegarmos em 1.000 curtidas, eu vou buscar mais 3 perguntas aqui do chat, tá certo? Vocês sabem que eu prometo, eu cumpro. Então, ajudem a gente aí com a curtida. 1.000 curtidas, falta só 180 aqui, rapidinho. Eu vou fazer mais 3 perguntas pro Baroni aqui. Agora, Baroni, vamos falar de IRB? A IRB que parece que ressuscitou. Subiu aí, eu tava olhando no ano, sei lá, 80%, um negócio assim. 100%, o que aconteceu, cara? Agora voltou a ser uma boa empresa. Fala um pouquinho da IRB pra gente. A IRB passou por um processo terrível, né? Teve aquele escândalo que aconteceu com os administradores, né? Que a esquadra alertou, né? Acabou alertando e fez com que a IRB, enfim, saísse de uma empresa que acabava sendo referência, né, no resseguro e deu aquela porrada para baixo. A empresa está num processo de turnaround, eles estão, assim, a gente acredita, inclusive, que ela vai, de uma certa forma, vai se reerguer. Sempre, André, o que eu gosto de falar sempre para as pessoas, eu sempre vou repetir isso, as empresas são organismos vivos, elas aprendem com os erros dela. Então a gente acredita que isso não vai se repetir e ela em algum momento possa recuperar uma certa credibilidade no mercado. Acontece que quando a credibilidade é arranhada, assim, esse tempo para você recuperar, esse tempo de recuperação é muito maior.
É difícil, cara. Você arranhou credibilidade uma vez só. Você demora anos pra você conquistar e segundos pra você perder. Com certeza. É assim que funciona no mercado. O meu grande medo com o IRB é o mesmo medo, por exemplo, de empresas um pouco mais... que estejam, de uma certa forma, fora desse nicho que a gente fala, fora desse leque. É a galera comprar em função do Barsi comprar. Aconteceu muito isso, né, Baroni? Pra caramba. Eu lembro matérias que saíam na internet, falavam assim... O Luiz Barsi encheu o carrinho, comprou muita IRB. Cara, isso manipula a galera de tal forma... Sim. Pô, se o Barsi tá tocando pau em IRB, eu vou atrás. Sim. Só que, até conversando com a Luiz, filha do Luiz Barsi, ela falou, André, a gente comprou, tipo... Não era menos nada. de 1% da carteira do Barsi é IRB. Não era nada. Então não é nada. Se ele perder tudo, se virar pó, o Barsi vai estar dando risada. Exato. Agora, tem gente que vai lá e enche o carrinho com pouco dinheiro que tem. E a gente conhece, é um risco, né? A gente conhece gente que colocou tipo 50% do patrimônio em IRB. E essa é a cagada. Essa é a porcaria, porque esse cara que dobrou o dinheiro, por exemplo, em um ano, colocou 50% e dobrou, ele vai ficar tão feliz que ele vai atribuir o sucesso na Bolsa de Valores a essa jogada de sorte. Exato. Quando não é isso, André. Bolsa de Valores não é isso. Cara, eu sentei com o Barsi quando eu tinha 16 anos, ele fez assim pra mim, quanto você quer ganhar por mês? Eu falei, Barsi, 10 pau tá bom. Aí ele falou assim, você precisa investir, foi desse jeito, ele falou, você precisa investir hoje 1.200.000 e poucos na Eternit. Eu falei, Barsi, eu não tenho isso aí. Né, 1 milhão, você tá louco. Cara, eu estudei escola pública a vida inteira, eu vim de uma família humilde, imagina, eu matava pra pagar as contas, ajudava meus pais. Eu falei, Barsi, eu não tenho isso ali, não tem problema. Eu era engraxate. Corta o zero. 120 mil você tem feito? Não tenho, Bar. Ele foi cortando zero. Eu cheguei com... No final do dia, foi com 120 reais que eu comecei. Essa é a cabeça do cara que quer vencer. Exatamente. Hoje eu tenho 120, amanhã eu tenho 1.200. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu moro lá em Balneário Camboriú, né? Na esquina do meu prédio. Mora mal, hein, André? Legal pra caramba. Mas eu tive que trabalhar muito. Exatamente. Né? Isso aí ninguém vê, né? Ninguém vê. Isso aí ninguém vê. O pessoal só vê a alegria no final e o beach tênis na praia. Mas já peguei bastante busão aqui. Cara, tem um restaurante na esquina da minha casa. E sempre que eu tô passeando ali com meus cachorros à noite, os garçons me param, cara. Ô, seu André, vem cá. Cara, é o seguinte, comprei tal ação e tal, já ganhei tanto de dividendo. Pô, ganhei R$2 de dividendo. Cara, é muito legal ouvir isso. Pra caramba. Porque a gente percebe, cara, que a mentalidade das pessoas está mudando. Eles estão entendendo que Bolsa de Valores não é coisa pra rico, cara. Totalmente, André. Cara, você tirou as palavras da minha boca. Tem um cara, chama Isaú. Vou dar até um abraço pra ele. Do Fogo de Chão, lá no Shopping São Caetano. O cara é garçom. E começou... Cara, eu vou Você tá almoçando bem, tio. Vamos, Fogo de chão também é. Ninguém vê as pauladas também. Mas, cara, na verdade não é fogo de chão, é mania de churrasco, lembrei. Então não tô almoçando tão bem, não. Não, é muito bom. Então, é maravilhoso. Eu tô fazendo merchan aqui no teu canal, desculpa, cara. Ó, royalties pra nós aqui, viu? Mania de churrasco. Pô, dá uma força aí pro canal do André, desculpa aí, André. Mas o que acontece? Eu posso te dizer de boca cheia que os 120 reais que eu comecei foram os 120 reais que me fizeram viver de dividendos. E aí você fala assim, pô, Fábio, mas você ficou aportando 120 reais por 19 anos na Bolsa de Valores? É óbvio que não. É óbvio que não. Só que o que aconteceu, cara? Você coloca 120 reais, aí cai R$2 de dividendos, você se decepciona. Você fala, puta, que merda, eu nunca vou viver dessa porcaria. Aí você coloca mais 130, você economizou alguma coisinha, porque eu ajudava em casa, eu ajudava meus pais, tal, sabe, era um negócio assim. É difícil, cara, pra quem tá começando a gente sabe, não vamos falar que é fácil. Não é fácil, cara, Bolsa de Valores não tem atalho, é mentalidade, velho. Né? É mentalidade, então assim, segundo mês 130 reais e não caía dividendo, sei lá, quinto mês 140 reais mais o dividendo e alguma coisinha. 3 anos eu fiz isso, André, porque eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu não sou o melhor investidor, mas eu sou o cara, talvez, assim, um dos mais disciplinados que existe. Exato. E é comigo, com tudo, né? Disciplina vence o talento, né, cara? E eu acredito nisso, cegamente. Eu também. Inclusive foi um amigo meu, Ninja, que falou, acho que vocês entrevistaram o Ninja aqui. Porra, o Ninja é top, adoro cara. O Ninja. Aliás, eu chamei ele pra voltar ele tá fugindo. Basqueteiro também, eu joguei basquete com ele. Vamos amarrar ele e trazer ele aqui. Grande, poderosíssimo Ninja, um abraço pra você, irmão. Então assim... Foram anos fazendo isso. 3 anos depois, eu lembro que eu cheguei com a minha mãe numa conversa, cara, eu juro pra você. Eu cheguei com a minha mãe e falei assim, mãe, minha mãe é uma puta de uma parceira. Ela falou assim, eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu nunca vou viver disso aqui. Porque eu tô, sei lá, colocando 100, 200 reais naquela época. E eu consegui aumentar os aportes pouquinho, né? Era estagiário e tal, vendia site de porta em porta, fui aumentando.
Aí ela fez assim, olha, você pode seguir seus amigos que falam pra você que a renda fixa é muito melhor e tal. Não tava muito claro como tá hoje no YouTube o conceito de renda fixa versus dividendos. Não é a mesma coisa. Não. Né? Só que pra mim não tava muito claro, porque, cara, ninguém falava disso na época. Eu tinha o Barsi, mas ele não, assim, tipo, não ficava ligando o tempo inteiro. Sim, não dava, né? Não dava, né? Pra tirar cada dúvida com ele. Mas ela me falou um negócio que me deixou paralisado. Ela fez assim, olha, você pode seguir seus amigos, todos eles trabalham pra alguém, têm chefes e são empregados, ou você pode seguir esse rapaz, que é o seu Barsi, que vive de dividendos, não é de hoje, há muito tempo, e ele tá falando pra você fazer exatamente o que você tá fazendo hoje. Cara, aquilo lá pra mim foi um game changer, assim, foi uma mudança. Depois daquilo, velho, cara, eu falei, quer saber? Depois disso que minha mãe falou, ela mandou você escolhe, ficou pra mim até hoje, eu levo isso até hoje. Falei, cara, daqui pra frente eu vou vender site de porta em porta, que eu fazia, vou aumentar os aportes e acabou. Eu não vou olhar pra trás. Cara, foi isso, então foram 120 reais que fizeram que eu vez de dividendo? Foram. A resposta é sim. Eu encarava cada centavo como um soldado que eu levava pra guerra. Então, o que você acha que... Você falou que você é muito disciplinado. Sou. Mas o que... Foi uma rotina que você criou? Sim. Que fez você, cara... Sim. Seguindo em frente? Sim, só que isso me custou alguma coisa, né? Eu não dormia à noite, às vezes, por ansiedade, por trabalhar Porque o que eu fazia? Eu vendia site de porta em porta. Eu falava, eu lembro que eu comecei numa empresa de São Bernardo do Campo. Essa empresa, pô, eu sou muito grato, porque os caras me deram uma oportunidade lá de estagiar. Depois que eu me machuquei do basquete, essa minha disciplina veio do basquete, né? Tá. Então eu joguei basquete, queria ser melhor que o Michael Jordan, e muito louco. Eu falava assim, quantas horas treino o Jordan? 10 horas, eu preciso treinar 11. Era assim, era um grau de loucura violento. Eu falei, dane-se. É mais fácil chegar na fortuna do Barsi ou virar o Michael Jordan? Puta, na fortuna do Barsi, eu acho. Eu também acho, te dizer, cara. Viu, cara? Que porradaria. Eu não dormia à noite. Eu falava, não, vou chegar e dane-se. Que se dane, eu vou ser melhor que o Jordan. Maluco. Doido da cabeça. Primeiro porque você não precisa se comparar, você não deve se comparar com ninguém. Claro. Na bolsa, a pior merda que você vai, acho que na vida inteira, é você se comparar com alguém. Cada um tá na sua luta diária, cara. Isso que Mas as pessoas fazem muito isso, cara. Fazem. E é o que traz a depressão, frustração. Sim. Se comparar. E Sim. a internet, cara, é péssimo. Total. Porque você vai lá ver uma blogueira numa lancha e a pessoa tá trabalhando e fala, eu queria tanto estar na vida dela. Mas às vezes essa pessoa não tá feliz. Você nem sabe, né? Aquilo é uma foto, cara. Exato. Então essas comparações não adiantam. Acho que foi o Ninja que falou que ele foca muito em relação ao nadador. Sim. Por que ele gosta muito de natação? Porque, cara, o cara ele tem que olhar pra frente. Ele não tá olhando pros lados. Sim. Ele só nada pra frente e o foco dele é ele, cara. É ele com ele mesmo, contra né? ele, cara. Cara, e isso é a Bolsa de Valores. É você contra você o tempo inteiro. É. Cara, tudo que você for fazer, se você for comprar a empresa X ou Y, dane-se. É você quem vai colher os frutos ou vai se ferrar com isso. Ou vai se amargurar com isso o resto da vida. Quando eu falo para as pessoas, não comprem empresas ligadas a commodity, não comprem empresas, sei lá, que não pagaram dividendos nos últimos 10 anos, tem a ver com isso. Porque se você compra uma empresa, ela não paga dividendos nos próximos 5 anos, cara, você vai ficar maluco. O cara que comprou Oi achando que era oportunidade, há 3, 4 anos atrás, ele tá... Cara, eu duvido que ele volta para a Bolsa de Valores. Não, exatamente, cara. O cara com certeza não volta. Não volta. Então, assim, eu tenho certeza que, assim, essa disciplina é que me levou longe. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 132 quilos há 3 anos atrás. Eu falei, conquistei minha independência? Que se dane, eu vou comer fora o dia todo. Minha mãe tem problemas nas mãos, né? Eu prometi que quando atingisse minha liberdade financeira, eu ia levar ela pra almoçar todos os dias. Então eu levo ela, meu pai, dane-se. Comia errado o tempo inteiro, né? Olha lá, mania de churrasco aí. Mania de churrasco, mania de churrasco tá devendo, hein? Mas enfim, e eu comecei a me acabar. Eu falava, pô, então eu sou tão perene assim na bolsa, mas na vida mesmo eu não sou perene. Aí o que eu fiz? Eu vou usar a mesma coisa que eu usei pra atingir minha liberdade financeira na bolsa, agora na vida. Então isso se traduziu em fazer academia todo santo dia, me alimentar melhor todo santo dia por 2, 3 anos. Estamos aqui agora 3 anos, eu faço academia todos os dias, me alimento melhor todos os dias. Exatamente a mesma coisa na bolsa aqui. Então, assim, rotina. É uma plenitude, cara. Você tenta viver o seu máximo todos os dias. Não é fácil, é uma tarefa dificílima, cara. Eu acho que começar é mais difícil, cara. Totalmente, você tem razão. Porque o cara, ele precisa enfrentar várias crenças dele, né? Sim. Ele vai ter que se guardar, talvez não é momento de ir pra balada. Cara, em vez do cara ir pra balada e gastar 200 reais, talvez, ele podia comprar em ações. É um pensamento louco. Não tô falando que ninguém precisa sair de balada, ninguém precisa se divertir. Não é isso. Mas, por exemplo, se você faz 5 baladas por mês, que tal você fazer 4?
Cara, você vai se divertir muito e você ainda vai ter ali uma grana guardada todo mês, que lá na frente vai te possibilitar uma saúde mental. Agora, Baroni, vamos pro chat aqui de novo. Vambora. Batemos as 1000 curtidas e é o que eu falo pra vocês, pessoal. Bateu aqui as nossas metas de curtida, a gente cumpre. Vamos fazer perguntas aqui do chat, tá certo? Mas lembrando, continuem deixando aqui apertado o botãozinho de curtir, né? Se de alguma forma a gente ajudou vocês, ajudem a gente a manter esse canal gratuito e o botãozinho de curtir ajuda muito.